Olá, pessoal, muito boa noite. Desejo que todos vocês estejam bem. As pessoas começam a se conectar, a nos visualizar, mas ao mesmo tempo essa live vai ficar disponível tanto pelo canal da Almunga no YouTube, como também pelo canal da Almunga no Facebook. E quero lembrar para vocês que na próxima semana teremos Almunga Live, quarta-feira e também no próximo domingo, na próxima quarta-feira, com a Ana Luísa, uma jornalista fantástica que tem como foco a positividade. E no próximo domingo, a Rosane Duarte, que por coincidência também é uma especialista em positividade. Então, as lives da Almunga estarão altamente positivas na próxima semana. E nessa semana eu estou super contente que eu vou conversar com um profissional de designer. Eu adoro conversar com profissionais de designers. As minhas melhores amizades giram em torno desse setor. Eu sempre brinco que os profissionais de designers eles têm uma forma de ver a vida, tem uma interpretação do todo que eu acho que é muito mais aguçada do que os outros setores. E sempre que eu saio com uma conversa com um profissional, independente se é uma pessoa que se especializou na área gráfica, na área tecnológica, na área de produtos, enfim, sai coisa boa. Antes de apresentar, de comentar com vocês como que eu conheci o Paulo, depois eu passar a palavra para ele se apresentar, quero convidar você que está nos assistindo a compartilhar, vai aí no seu Facebook, clica em compartilhar para que a sua rede de contato possa acompanhar também essa live. Estou vendo que o Edjânio, eu estou lembrado que o Edjânio de Betânia do Piauí já está nos acompanhando. Seja bem-vindo, Edjânio. E, bem, pessoal, o nosso convidado de hoje, eu conheço ele há muitos anos, né? Não tantos para não nos entregar, mas lá no comecinho da Almunga, Grife Social Instituto, em algum momento alguém me convidou para almoçar, para conhecer um pouco do projeto e para já criar mais impacto, para compartilhar a Almunga no seu meio e fazer a nossa mensagem, né, atingir mais pessoas. E uma dessas pessoas é o Paulo, junto com o João Menezes e o Gil Vicente, tá? Trio fantástico, uma mesa maravilhosa. E desde então venho acompanhando aí o Paulo, que tem um comportamento, tem um coração altamente solidário. Eu acompanho ele na trajetória profissional dele, ele acompanha a Almunga também, já comprou camiseta, já comprou panetone, já se engajou de diferentes formas. Paulo, seja muito bem-vindo a essa edição do Almunga Live, muita alegria te receber aqui, tenho certeza que vai ser um papo fantástico, e nada melhor do que você se apresentar para essa galera, porque quando vem da raiz, acaba sendo mais genuíno. Então, por favor, se apresenta para a galera aí. Legal, Pascoal. Bom, primeiro agradecer o convite, né, de estar participando aí da Almunga Live. Me sinto bem honrado aí de estar podendo compartilhar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, dos pontos em comum aí com a Almunga também, né, dessas parcerias que a gente já fez. Hoje eu trabalho como líder de operações de design numa instituição financeira, né, no Banco Pan, aqui em São Paulo. E, em paralelo, eu também puxo a iniciativa de acessibilidade digital, né, junto com outros profissionais também lá do banco. Eu também sou mentor na plataforma Mentora, né, onde eu disponibilizo algumas horas da minha semana realizando mentorias gratuitas também, com o objetivo de estar compartilhando mesmo um pouco do meu conhecimento aí na área de produtos digitais, com pessoas que estão ou migrando de área, ou, enfim, com curiosidade, querendo tirar alguma dúvida, né? E também sou instrutor no Bootcamp de Design Ops da HAL Bootcamps, né? Então, sempre na minha vida e na minha trajetória profissional, sempre teve esse aspecto aí de acessibilidade, de estar podendo ajudar as outras pessoas também, né? Como você comentou, né? O designer, normalmente, que trabalha ali com a experiência do usuário, sempre está aberto a escutar, né? Entender o problema e aí sim atuar com N métodos, estratégias e uma solução que possa sanar aquele problema que a gente está atacando, né? Então, eu vejo que esse aspecto daí da empatia é muito importante para qualquer pessoa de qualquer área, né? Mas quando a gente fala da área de design, experiência do usuário, a gente vê isso muito presente, porque se a gente não tiver esse tato, a gente não vai estar conseguindo realmente atacar um problema ou tratando esse problema de uma forma genuína, né? Então, é uma área que eu gosto bastante e tenho trabalhado nos últimos anos.
Mas, Paulo, quando você decidiu pela área de design, você tinha essa interpretação que esse setor, que essa área poderia potencializar uma nova maneira de ver a vida? Ou você, como eu, né, eu leigo, quando o Gil, nosso amigo, me falou que ia fazer faculdade de design, e ele até me convidou para isso, e eu falei, não, Gil, esse negócio é para ti aí. E na minha cabeça, ele ia ser design gráfico, ele ia fazer panfleto, ele ia fazer layout, né? Eu não tinha essa visão mais ampla da área de design. Quando você iniciou a faculdade, você tinha essa visão ou isso foi se construindo no decorrer aí da tua construção profissional? Ela foi se construindo, né? No início eu queria muito projetar sites, eu queria entender como é que funcionava esse universo que juntava o visual junto com a parte técnica. Eu queria desenvolver sites, criar sites a algum nível, né? Foi quando eu encontrei essa área de design que era já um ponto de contato, né? Para eu chegar nesse meu objetivo de estar desenvolvendo um site para alguma empresa, vamos dizer assim. E na minha experiência trabalhando na A2C, né, uma agência digital de Joinville, que eu tive esse contato com essa área de experiência do usuário, né, onde foi construído ali um núcleo, né, até como você comentou, o João Menezes fazia parte desse núcleo, junto com o Bruno, enfim, outros profissionais excelentes aí que eu trabalhei durante a minha carreira, onde eu vi que eu poderia realmente fazer muito mais a diferença na vida das pessoas, do que simplesmente fazer um layout, sei lá, que fosse bonito ou que o cliente achasse que estava bonito, sabe? Eu já estava começando a me incomodar algumas coisas assim, que tipo, eu falei, caramba, isso daqui pode não ter muito propósito que eu estou fazendo, né? Alguém está pedindo, mas eu nem sei qual que é o problema, né? E indo para essa área do X, eu via que realmente a gente fazia um estudo ali de tipo, como as pessoas utilizavam aqueles produtos, conversavam com as pessoas para entender melhor a dor dela, para ver se, né, o que a gente estava projetando ia resolver ou ajudar em algum nível. E a partir daí eu comecei a me despertar para isso. Falei, caramba, é nesse meio que eu vou conseguir fazer a diferença, né? E em paralelo também eu conheci o IXDA, aí de Joinville, né, o capítulo de design, de Associação de Design de Interação, onde Joinville tinha um capítulo, e foi onde eu também comecei a participar desses eventos, onde posteriormente eu fui até líder local também, retribuindo um pouco do que a comunidade tinha me oferecido, né, um trabalho voluntário também, e com isso a gente foi fomentando, né, fui começando a estudar mais sobre o assunto, me aprofundando, fiz a faculdade de design gráfico, né, na Univille, porque me deu toda essa base também, né, do que eu poderia atuar dentro da área de design. Depois eu fiz uma especialização de design centrado no usuário em Curitiba, né, onde já foi bem focado aí na área que eu já estava atuando, né? Só que como eu estava numa visão de agência ainda, eu queria ver uma visão global, né, para ver no que mais eu poderia atuar e ajudar. Foi quando depois, posteriormente, eu fui trabalhar com produto digital mesmo na Conta Azul e agora no Banco Pan. Então foi mais ou menos essa visão e esses pontos de contato nessas minhas experiências que me abriram mais, que tipo, caramba, é nesse caminho que eu vou conseguir fazer uma maior diferença na vida das pessoas. Legal. Queria dar um alô aí para a Cibele e para a Charlize, que estão nos acompanhando também, estamos cumprimentando. Você deu alguns insights aí, alguma ideia sobre como a tua carreira ela foi se desenhando dentro da área de design, mas queria que você comentasse um pouquinho mais como que essa área tecnológica e como que e o design eles se complementam, porque para nós leigos isso são coisas totalmente distintas, né? Como que essas coisas conversam tão bem, porque, bem, como é leigo como eu, pessoas leigas como eu nesse assunto não conseguem imaginar como é promissor a área de design junto às novas tecnologias, né? Tá aí nosso amigo Gil, lá em Amsterdã, trabalhando na NAL, se não me engano, né, naquela empresa lá que tem acho que a base na Califórnia, algum lugar, enfim, uma empresa gigante. Como que essas duas coisas se conectam? Como que elas conversam tanto? Legal. Eu acho que é muito baseado também, né, nesses termos que a gente estava falando, né, de UX, experiência do usuário. Quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando da experiência de pessoas, né? O usuário é uma pessoa, é um ser humano ali que está atuando, seja navegando por um aplicativo, no celular, num notebook, num tablet, ou enfim, tecnologias assistivas e tudo mais.
E quando a gente fala desses cenários, dessa situação de experiência, a gente tem que levar em consideração todos os pontos, né? Então, vai desde a parte visual, claro, também não visual, ainda mais quando você fala com pessoas que têm algum nível de deficiência ou alguma limitação, onde muitas pessoas também não enxergam as coisas, então você não pode levar as coisas somente pelo aspecto visual de pessoas que enxergam, porque pessoas que não enxergam, enxergam de outra maneira, né? Daí entra a parte de tecnologia junto também, para fornecer, né, para ter essa semântica de código, vamos dizer assim, acessível para que todo mundo consiga acessar, né? Enfim, pessoas com deficiência auditiva, baixa e alta instrução, né? Então, é muito daquilo lá, de tipo, beleza, o design pode ajudar tanto com essa parte de facilitação, né? Porque também, quando muitas vezes a gente fala de design, muitas vezes a gente fala só de, tipo, interface, visual, tela, né? Mas não é isso. O designer, por definição, assim, ele é um facilitador de processos, né? Então, é design de serviço, né? De, como é que roda hoje sei lá, um supermercado? Quais são os fluxos que passam de pessoas aqui? Será que esse é o fluxo adequado? Pode ser um profissional de design também que trabalha em cima disso. Quais tecnologias a gente consegue utilizar e atrelar nisso, né? A gente pode ter, sei lá, sensores nos corredores para medir o fluxo de pessoas, para daí você ter uma tomada de decisão para fazer uma melhoria naquilo ali, né? Então, é muito o casamento aí, né, do designer, tanto com as ideias, né, de facilitação, quanto aspectos visuais, caso seja alguma interface visual, e trabalhar com as tecnologias existentes, né? Primeiro, para saber se você vai conseguir fazer isso que você está pensando, né, para ver se é viável, e também ter alternativas, né, caso não seja possível, né? Então, tem que ser uma junção desses dois trabalhando ao mesmo tempo, né, e não só uma parte com a outra. E quando a gente fala ainda mais de produtos digitais, que é a área que eu atuo lá no Banco Pan, cara, não tem como falar de uma coisa sem a outra, né? Não existe layout, não existe um fluxo de interface desenhado sem a parte tecnológica ali. Senão ele vai ser só um layout ali. Sim. Né? A pessoa não vai conseguir interagir, não vai funcionar as coisas. O legal é isso, né, Paulo? Que, na verdade, a área de design, ela é um complemento de qualquer área que existe no mundo, né? Ela é uma área complementar, seja lá o que for. E é isso que eu acredito que faz com que a área de vocês seja tão fascinante, né? Porque vocês podem atuar em qualquer ramo de atuação. E, querido, nos últimos meses, nos últimos tempos, aconteceram muitas mudanças na tua vida, né? E antes de entrar no ar, nós conversávamos sobre algumas delas. E em um período, né, de movimentação, de mudanças, adequações, descobertas. E aí, no mês de fevereiro, ali, nós tivemos uma ruptura por conta da pandemia e tudo mais. Como é que foram os últimos meses aí? Como é que você e a sua esposa têm se virado aí nesses últimos tempos? Legal. Foi uma mudança forçada, né? Se você for parar, tem alguns aspectos de, sei lá, de home office, de não trabalhar fisicamente no local. Quando a gente também fala da área de desenvolvimento de produtos digitais, é algo que, teoricamente, é mais fácil de a gente se adaptar, né? Porque a gente trabalha muito com ferramentas online, com notebook. Claro, tem cerimônias presenciais que são mega importantes, mas muita coisa a gente consegue fazer de casa, né? Então, acho que as limitações foi muito também, de novo, baseado nas tecnologias, né? Caramba, antes eu nem sabia que minha internet falhava, né? Porque eu chegava em casa, eu utilizava no período da noite e no final de semana, vamos dizer assim. Porém, agora eu estou vendo que de vez em quando ela falha de tarde. E isso agora atrapalha no meu dia a dia, né? E entre outras tecnologias que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, mas foi uma mudança, né? Porque a gente está seguindo muito seriamente, né? O período de isolamento da quarentena. A gente praticamente não sai de casa. Estamos fazendo pedido por delivery, por aplicativo, né? Comprando online. Antes a gente não comprava, a gente gostava de ir lá no mercado, escolher e tudo mais. Tinha todo o ritual. Porém, a gente quebrou também essa barreira, estamos pedindo. Que mais? E outra coisa, o aspecto do tempo, né? Que trabalhando aqui em São Paulo, por mais que eu não trabalhe tão longe assim do trabalho, ainda tem um certo deslocamento. Né? Então, eu fazia uma caminhada, chegava no metrô e chegava já na porta ali do trabalho, né?
Então, agora trabalhando de casa, a gente ganha esse tempinho, né? Tanto na hora de sair quanto na hora de chegar. E realmente você fala, caramba, agora eu tenho mais tempo, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente tem conciliado algumas tarefas, assim, né? Como, por exemplo, a gente tem estudado um pouco mais, né? Agora a gente tem mais tempo para conseguir pensar, realmente planejar algumas coisas que antes ficava muito na correria do dia a dia. Então, eu tenho feito mais cursos, né? Tenho me programado também para não ficar só fazendo curso, porque senão fica muito chato e não vou querer mais fazer os cursos. Né? Jogado um videogame também para dar uma espairecida, dar uma distraída, né? Conversado bastante também com a Ana, com a minha esposa. Então a gente olhando mais para as plantas, né? Aqui de casa, dando mais valor para cada detalhezinho da casa, né? Olhando mais para decoração também, né? Cara, isso daqui antes eu não sentia falta desse espaço aqui. Agora eu estou olhando todo dia por mais tempo e eu quero colocar alguma coisa ali, quero preencher esse espaço. Então a gente está se adequando, né? Em paralelo também vendo as iniciativas, né, que várias comunidades estão fazendo, né, apoiando algumas causas também, né, então a gente deu um apoio forte para em algumas favelas aqui de São Paulo, né, tanto de divulgação quanto ajudando mesmo, né, apoiando algumas frentes, né, que a gente sabe que principalmente as favelas aqui no Brasil têm sofrido bastante com a pandemia. Então, a gente tem dado uma olhada no suporte para apoiar da forma que a gente consegue. Né? Também tem um monte de causas, a gente não consegue apoiar todas, né? Por mais que dê vontade, né? Quando a gente vê que realmente as pessoas precisam de ajuda. Mas a gente tem conseguido conciliar algumas coisas assim, sabe? Fazendo bem, da saúde mental também, se distraindo, né? Não ficando parado, alguns projetos em paralelo, né? Até entra na parte da mentoria que eu comentei contigo, né? Que foi nesse período da pandemia também que eu iniciei, né, essas horas que eu disponibilizo aí durante a semana para estar ajudando as pessoas. Né? Acho que isso eu vou me inscrever nisso aí, tá? Eu vou me inscrever nisso aí, tá? Estou fazendo mudança no site, aí eu vou me inscrever nisso aí, vai falar mais sobre isso. Mas, Paulo, eu acho que mais, assim, uma das coisas que mais cria a apreciação da minha parte em relação a você é justamente, né, esse teu desejo, essa tua forma inconsciente e voluntária, quando você vê, você já está com a mão na massa, e eu sou muito, assim, honesto, né, em dizer para pessoas como você que o mundo precisa de mais pessoas como você, né, porque se todo mundo se importasse e se doasse só um pouquinho, não precisa nem ser muito, só um pouco, o mundo já ia ser totalmente diferente. Da onde que vem isso, cara? A tua família, como é que se diz, te ensinou? Você passou por alguma dificuldade quando era pequeno? Isso vem de uma religião? Influência da tua esposa? Da onde que nasceu esse desejo tão puro de estar sempre se preocupando com alguém ou com alguma causa? Cara, eu não consigo afirmar exatamente da onde que veio, né? Mas eu acho que depois que eu comecei a entrar também no mercado de trabalho e vi que, sei lá, eu poderia fazer mais a diferença na vida das pessoas. Não sei se foi quando eu comecei a olhar mais também para essa área de experiência do usuário, enfim, né? Mas desde pequeno, assim, eu vivi com realidades diferentes, né? Dentro, por parte dos meus pais, por parte da minha mãe também, né? E nisso também envolvia religião, né? Cada família com uma religião diferente. Qual que é a tua religião? Hoje eu não tenho uma religião definida, né? Enfim, eu acredito em Deus, numa energia maior, vamos dizer assim, né? Que guia um norte nosso, que me guia, vamos dizer assim, né? Porém, eu não consigo me fechar e me definir em uma religião, né? Eu conheço os dois lados, né? Dois lados não, né? De algumas religiões, né? Do meus parentes e tudo mais. Porém, eu gosto de fazer aquilo que eu acredito que é o certo, baseado em toda essa estrutura que eu tive também da minha família, né? E eu acho que depois que eu realmente entrei nessa área profissional, que eu vi que eu poderia fazer mais a diferença, algumas coisas se conectaram mais, sabe? E até em 2016, né, entrando na parte de acessibilidade, né, que eu compartilho bastante, que veio até uma demanda da agência que eu trabalhava na época, de realizar um estudo sobre acessibilidade para entender melhor,
exemplo, de uma instituição aí de Joinville, a Agidev, que inclui, faz todo esse trabalho voltado para a pessoa com deficiência visual, que me abriu, acho que uma noção de falar, caramba, esse é um caminho que pouquíssimas pessoas falam e que tem um valor gigante, sabe? Tipo, se na área de experiência do usuário eu já consigo fazer diferença, se eu ainda vincular isso junto com boas práticas de acessibilidade, que todo mundo deveria fazer já como padrão, mas infelizmente ainda muitas faculdades ou escolas não falam sobre isso, né? Agora talvez fale um pouquinho mais, mas ainda assim é muito pouco, né? Sobre acessibilidade em aspecto geral, né? De projetar as coisas, de pensar as coisas para todas as pessoas, né? E não somente para aquelas pessoas que são semelhantes a nós, né? Então, acho que foi juntando uma coisinha com a outra e foi me abrindo mais, né? Até em ações sociais, né? As empresas que eu passei, em algum momento, teve alguma ação social. E era uma coisa que eu gostava demais de estar participando, né? Desde a campanha do agasalho ou alguma visita, alguma coisa, sei lá, para juntar também para um lar de idosos, para ir conversar um pouco com eles. Sempre foi algo que me despertou, né? Mas exatamente aonde, assim, que me deu o gatilho, eu não consigo lembrar, sabe? Acho que foi algo que foi sendo construído com a minha vida. Legal. Quero mandar um abraço aí para a dona Dilma também, Luiz Fernando, que está sempre nos acompanhando também, já é audiência assídua. Grande beijo, abraço para vocês. E, querido, avançando nesse ponto ainda de ajuda, o que tu sente quando tu ajuda alguém? Entende? Existe uma fala que essa questão de ajudar alguém é alguma coisa muito egoísta, porque primeiro você se sente bem e depois você ajuda, né? Como o propósito, né? O propósito, em algum momento, ele também é unilateral, né? E eu não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas o que você sente, assim, quando você está com a mão na massa, o que sente, o que surge no teu coração, quando você vê a obra concluída? Qual que é o retorno que você tem que te alimenta a continuar, né, ajudando pessoas? Como que é o resultado dessas ações colaborativas que você desenvolve aí com tanta frequência? Legal. Cara, é um sentimento bom mesmo, de estar retribuindo, né? Que eu vejo que, sei lá, devem ter alguns profissionais, algumas pessoas que gostam de guardar muita coisa para ele, né? Mas, cara, a gente não vai estar aqui pro resto da vida, né? A gente tá de passagem só, né? Então, se você não ajuda o próximo, ou seja, se você não compartilha, se você não dissemina o seu conhecimento, ou isso que você realmente gosta de fazer, né? Até como você comentou, um propósito, né? Eu vejo que até um propósito de vida meu mesmo, ajudar as pessoas. E, cara, só assim você vai conseguir perpetuar isso daí, né? Tipo, plantar sementes, né? Beleza, foi plantado em mim, agora eu preciso plantar em mais pessoas para que isso continue, né? Para que a gente consiga realmente evoluir lá na frente, né? Se todo mundo guardasse ali com você esse conhecimento, enfim, essa vontade reprimida aí, não teríamos uma evolução, né? Ia morrer com as pessoas isso daí. Então, eu acho que é muito também, desde quando eu aprendi muito, né, com algumas instituições, até agora focando no profissional, né? Com o XDA, aí em Joinville, de caramba, foi o primeiro meu contato, assim, na área profissional, onde as pessoas compartilhavam as coisas para mim de graça, que me ajudou pra caramba no decorrer da minha carreira, sabe? Me deu um norte de onde que eu queria ir. Se esse pessoal não tivesse aparecido para mim naquele momento, poderia ser que eu tivesse ido para uma outra área, ou demorasse mais para chegar onde eu estou agora, né? Que é onde a fazer o que eu realmente gosto de fazer, né? Então, tipo, ficou muito na minha cabeça esse negócio de caramba, eles estão compartilhando comigo, eu preciso retribuir isso, né? Então fica uma relação ganha-ganha ali. E a gente com certeza se lembra das pessoas que nos ajudaram e compartilharam com a gente, né? E isso, em aspectos da vida, isso é muito bom, né? Você sempre vai poder contar com aquela pessoa, né? Ela vai poder contar com você e por aí vai. Além dessas ações pontuais que você comentou, desses dias de pandemia, está fazendo parte de alguma causa de maneira mais direta? Está participando de alguma coisa, de algum projeto já há mais tempo? Não. Tem a mentoria, né, que eu acho que é o que eu estou me dedicando mais, vamos dizer assim, com mais frequência, e os outros projetos mais pontualmente, né? Tanto com divulgação ou com contribuição mesmo. Mas, e também nessas palestras, enfim, compartilhamento sobre acessibilidade, né? Que eu vejo que não impacta só no dia a dia do trabalho, né?
é realmente uma mudança ali de paradigma ali, de uma coisa que nunca ninguém te falou, né? Então, até semana passada eu compartilhei com 2 turmas da Univille, uma de desenvolvimento e outra de design, sobre esses aspectos, né? Então, eu falo tanto de conscientização, de maneira geral, como ser humano mesmo. Caramba, todo mundo precisa ter acesso, de alguma maneira, às coisas, né? A gente não precisa ficar dependendo de outra pessoa, né? A gente precisa fazer as coisas de forma autônoma. Então, eu acho que essa frente de acessibilidade, talvez, né, por mais que não seja um projeto, uma causa num pacote, vamos dizer assim, né, é algo que eu sempre estou compartilhando e que eu vejo o propósito ali mesmo, né? Então, eu tenho o maior prazer do mundo em estar compartilhando isso, fazer workshop, trocar ideia com a galera e estar ajudando a comunidade como um todo. Queridão, tu precisa assinar o Munga Clube, vai ser a tua causa permanente aí. E olha, nós estamos com mudanças no nosso site e você vai ser meu conselheiro aí, eu vou me inscrever para valer nessas tuas horas aí. Querido, eu tenho muito respeito ao que tudo que está acontecendo no mundo, eu tenho, assim, muita solidariedade, me sensibiliza muito quando eu vejo que 1.179 pessoas morreram e com muito, assim, peço que as pessoas interpretem bem o que eu vou falar agora, mas, assim, minha atenção vai muito mais para as famílias, né? Eu tenho a minha fé, a minha forma de pensar, que quem morre se encontrou com Deus, já resolveu, mas eu tenho, assim, sabe, uma sensibilidade muito grande pelas mães, pelas esposas, pelos maridos, pelos pais, pelos irmãos, isso mexe muito comigo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico super, assim, otimista por conta desse espírito solidário e colaborativo que vem sendo cada vez mais forte nos últimos meses. De vez em quando eu penso assim, poxa, precisa acontecer isso para o melhor do ser humano ir para fora, deveria ser uma coisa mais natural, né? Uma coisa mais inconsciente, não precisaria chegar a um extremo tão grande, né? Mas ainda assim eu acho um ponto positivo. O que tu acha que vai acontecer com o mundo nesse aspecto? Será que é uma onda que veio para ficar? Será que as pessoas realmente estão sendo transformadas? O que você pensa a esse respeito? Tá. Eu vejo que é uma coisa natural que realmente veio para transformar as pessoas, né? Caramba, foi feito, sei lá, em laboratório, alguma coisa assim, né? Eu vejo que, aconteceu porque tinha que acontecer por conta que alguma coisa não estava certa aqui, né? Então, por mais que a gente vive em algumas bolhas também, né? De caramba, as pessoas que eu estão compartilhando nas minhas redes sociais realmente estão levando a sério esse negócio. Porém, a gente sabe que tem muitas outras que, cara, isso daí não é nada, né? Então eu vejo que veio para transformar muitas pessoas, apesar de que não vai transformar todas, né? Mas na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, na pior, vai impactar em algum nível, vai colocar alguma coisinha a mais aí na cabeça da pessoa que, caramba, não é mais assim, né? Agora é um outro patamar, é um outro momento, é uma nova era que está entrando aqui, é uma nova realidade, né? Até acontecer alguma outra coisa maior também, enfim, no futuro, espero que não aconteça, né? Só acontecem as coisas boas, né? Mas a gente sabe que a vida não é assim. Então eu vejo que tem realmente esse propósito aí de transformar as pessoas, né? E que cada vez mais pessoas estejam abertas para realmente entender profundamente o que é cada coisa que acontece assim no mundo, né? E não superficial, né? Achando que, putz, vai passar semana que vem e a vida vai voltar ao normal, né? De realmente acreditar aquilo. E é muito melhor a gente se preocupar em excesso agora, né? Se for parar até para pensar nessa situação, do que ficar subestimando algumas situações, né? O que o subestimar vai trazer de positivo, né? O que se preocupar em excesso vai trazer de positivo também, né? A gente está falando da saúde das pessoas, né? E não é só a saúde física, vamos dizer assim, é saúde mental também, né? Então eu vejo que realmente veio para transformar e evoluir um pouquinho mais aí o ser humano nesse aspecto. Legal. E você acredita que o novo normal já aconteceu, né? Ou você acha ainda que vai ter uma virada de página? Ou você acha que vai ter ainda, quando tudo isso passar, nós vamos recomeçar? Você acha que nós estamos em que fase desse processo aí?
Cara, eu acho que está acontecendo, né? Porque eu acredito que ainda vai ainda um bom tempinho até a galera conseguir aos poucos ir voltando à nova normalidade, como você falou, né? E até um exemplo que eu dou, tipo, é um exemplo pequenininho, mas foi um impacto muito bacana que eu senti lá até lá na empresa, lá no Banco Pan, onde a galera tinha um certo preconceito com o trabalho home office, por exemplo, né? O banco já tentava vários planos para fazer home office com um grupo reduzido, vamos dizer assim, de profissionais, porém já acontecia, mas fazer isso de forma ampla, assim, cara, nunca passou na cabeça assim, dos diretores e tudo mais. E no último resultado que saiu do banco, onde a gente já estava trabalhando no home office, foi notado uma maior produtividade em relação a todas as áreas, assim, de uma maneira geral do banco, né? Então, o discurso já era outro. Antes, a gente ia pegar mais 2 andares, por exemplo, no prédio, porque já não cabia mais gente. Agora é de remover 2 andares e estabelecer o home office por N motivos, os custos e ainda a produtividade do pessoal, né? Então, isso eu já vejo que um baita do impacto em profissionais que, sei lá, estão 30, não sei quantos anos aí no mercado com uma mentalidade X, né? Isso eu só estou falando do aspecto profissional, né? Olha o impacto que isso já está dando, né? Então isso eu acho que só vai aumentar, tudo mais. Acredito que ainda algumas empresas vão ficar meio receosas em alguns sistemas de como que vai funcionar ou não, mas eu acho que só nesse aspecto de trabalho já vai ter um mix daí de aspectos de trabalhar fisicamente, trabalhar remoto, né? Muitas empresas já anunciando até o ano que vem já que vai ser trabalho remoto, né? Até também para como um gancho aí de tipo, caramba, vem trabalhar com a gente que aqui é remoto, você trabalha de onde você estiver aí no Brasil, você não precisa estar, sei lá, em São Paulo para trabalhar com a gente, né? Uhum. Enfim. Então eu vejo que realmente já tem um aspecto aí que é muito palpável dessa mudança, né? Eu sou da velha guarda, entende? Eu sempre fui resistente ao home office por achar que eu queria ver, eu queria participar, eu queria sentir, eu queria conversar contigo olhando no teu olho, te sentindo. Eu sempre fui, né? Sempre quis que tudo estivesse debaixo da minha asa, né? Isso, nossa, quem trabalha comigo sabe o quanto eu sou assim. Eu sou gestão à vista, eu gosto de escrever no livro, no vidro, ficar vendo, apontando, enfim, né? Mas, de fato, né, ao mesmo tempo me coloco no lugar dessa mudança de pensamento, né? O quanto pode ser positivo até para mim, né? Porque, assim, como nós falávamos antes de entrar no ar, eu adoro ficar na minha casa, sempre digo que a minha casa é meu santuário. Então, conseguir só o tempo de deslocamento para uma meditação, para uma corrida, para uma caminhada, ou para dormir um pouco mais mesmo, isso já me faz, assim, o meu dia ficar mais leve. Então, a minha maneira de pensar também já está potencializando muito isso. E planos futuros, Paulo? Nunca passou pela cabeça empreender? Nunca passou pela cabeça respirar uma outra área de design? E eu digo isso aproveitando até as reflexões aí dessa época de pandemia, né? Sim. Não, então, cara, eu sempre tenho vários projetos em paralelo, ideias, né? Algumas eu já faço um MVP, vamos dizer assim, né? Um breve teste, seja com algum curso, algum treinamento que eu estou fazendo, ou até mesmo no dia a dia no trabalho, atuando com alguma outra frente ali, né? Que eu vejo que poderia ser muito promissor, né? Como eu falei, tipo, eu gosto muito de trabalhar com pessoas e trabalhar com o tema de acessibilidade, né? Então, sei lá, talvez aí no futuro eu focar somente nisso, né? Hoje eu consigo conciliar bem essas duas frentes, né? Mas eu já sempre imaginei fazer algum projeto ou abrir alguma empresa voltada, sei lá, focada especificamente nessa parte de acessibilidade, ou alguma ideia e tudo mais, e conseguir relacionar isso, né? Até de ter um projeto social, já tive várias ideias. No início, quando eu conheci a Umunga, também vocês falaram, caramba, mano, olha que massa, né? Um projeto social, olha o impacto que está tendo, né? E você consegue viver disso também, né? Então já me deu várias histórias de falei, caramba, será? Né? Paulo, Já assim, criei vários. se o presidente do Banco Pan estivesse assistindo essa live, ele vai ficar preocupado, cara. Mas, cara, você tem tudo para ser um baita empreendedor social, cara. Tem tudo, cara. Assim, cara, você é focado, você é disciplinado, você é focado em resultado,
você tem uma sensibilidade humana muito aguçada, você tem uma espiritualidade que já conversou com a religiosidade, mas enfim, esse imbróglio não tem que ter um protocolo para isso, né? E que bacana se daqui a alguns anos você conseguir ou pular esse muro, né, vir para esse lado, ou até potencializar isso da onde você estiver, né? Que bacana se o presidente do Banco Pan tivesse aqui nessa live e ter esse insight, cara, aquele projeto social que eu sempre pensei, o Paulo é a pessoa certa, porque você já conversa com isso há muito tempo, né? Você já está flertando com isso há muito tempo, né? Está faltando aí o momento certo, a ideia certa, o contexto certo, e, enfim, tudo tem a sua hora, né? Sim. Eu gosto de, tipo, eu não lembro que lugar que eu li uma vez, eu escutei, que, tipo assim, beleza, você tem uma meta lá, que é uma metona, né? Então, caramba, vai usufruindo de coisas que são menores e que se assemelham a essa sua meta gigante, mas que são menores, né? Então, beleza, se o mega projeto for realmente empreender em algo social, o que você já consegue fazer agora de algum projetinho menor, sei lá, que seja um bootcamp sobre acessibilidade, que seja puxar iniciativa na onde você está trabalhando, para você já experimentando algumas situações, para ver se é realmente isso que você quer para realmente, no momento ideal, né, como você comentou, né, como eu, sei lá, me senti realmente que pode ser agora, né, eu consegui me dedicar completamente a isso, né. E é uma construção, né, Paulo? Eu não lembro o quanto você sabe da minha história, mas eu trabalhei na área da comunicação há muito tempo, né? Nem imaginava empreendendo, né? Tendo a minha empresa, quanto mais na área social, né? E, cara, quando eu olho para trás, tem todas as reuniões com, sei lá, com diretores, né? Com equipe, tudo aquilo que, entre aspas, não conversava com o que eu faço hoje, meu, cara, tem uma relação. Nossa, não tem como dizer que não. Então é isso mesmo. Eu acredito que essa questão de fazer com que um dia seja melhor que o outro, né, é fazer chegar nesse caminho. Agora, Paulo, voltando um pouco à causa, não sei se eu não dei atenção a isso e você já falou e me passou batido. Por que essa causa que você tanto fala, né, que é dar acesso? E não criança, educação, animais. Por que você tem esse chamado com essa causa? Consegue identificar isso? Então, o que me abriu o olho realmente para esse tema aí foi muito no aspecto digital, né? Que era a área que eu estava atuando, né? Então eu falei, caramba, o que eu posso fazer de melhor, né? Lá na agência e tudo mais. Porém, quando eu conheci na totalidade, assim, o que era esse assunto, comecei a me aproximar de mais pessoas, comecei a ler mais sobre o assunto, cara, eu vi que, tipo, é um assunto que eu abordo desde criança até idoso, sabe? Eu vou facilitar a vida dessas pessoas, né, de acordo com o projeto que eu fui tatuando, desde a facilidade que uma criança conseguir entender muito fácil, baseado em padrões que ela já conhece, sei lá, navegar numa interface, né? Ou até um idoso de não ter dificuldade nenhuma de conseguir fazer algumas tarefas básicas ali que ele precisa fazer, né? Que a gente sabe que, tipo, são os pontos mais críticos, vamos dizer assim, em relação à acessibilidade, né? Agora falando em termos gerais mesmo, que a gente precisa ter o real conhecimento das dificuldades ou do momento da vida de cada pessoa, seja na idade ou seja da situação financeira, enfim, dela, e conseguir trabalhar de uma maneira geral, né? Por isso que a gente fala muito do desenho universal, né? É você projetar uma coisa para o maior número de pessoas, né? Sem criar projetos específicos para cada um, né? Então, se você for fazer um site, ele tem que estar acessível, tem que ser muito fácil para o, sei lá, caso for para todos os públicos, né? Para uma criança conseguir identificar e navegar, quanto o idoso não ter dificuldade nenhuma, quanto o adolescente, o adulto conseguir também navegar baseado nos padrões que ele aprendeu aí durante toda a vida dele, e você não está criando algo completamente do novo que você vai complicar a vida ou vai deixar mais difícil, né? Então, se você tipo for ver realmente nos detalhes aí da acessibilidade, é a base, é algo básico, sabe? É você fazer algo para que todas as pessoas utilizem. Ninguém quer fazer alguma coisa para que somente uma parte da parcela consiga utilizar, né? Ainda mais quando a gente fala de produtos e serviços, né, que as pessoas compram, que as pessoas usufruem, cara, o foco realmente é para todo mundo, né, para que você tenha cada vez mais clientes, para que você possa ajudar todo mundo, né? Então, a gente fala muito nisso, né, que a acessibilidade não é só para pessoas com algum tipo de deficiência, né?
É para todo mundo, é acesso. Foquem no nome, né? Acesso. Todo mundo precisa ter acesso. Todo mundo precisa compreender o que está escrito no seu site. Precisa compreender aquele vídeo, né? Precisa ter uma legenda no seu vídeo. Aquele ícone de lupa que você coloca na busca, ele não é aleatório, né? É porque faz relação ao mecanismo de pesquisa, sei lá, do Google, que sempre foi uma lupa, né? Então, é realmente várias boas práticas, né? No caso, o meu foco são o aspecto da acessibilidade digital, mas a gente sempre fala de uma parte de conscientização geral para realmente abrir a cabeça da galera, que não é só para um público específico, né? É para pensar em todo mundo mesmo. Quando você fala das diversas vezes que você falou acessibilidade, né? Você falou acho que mais ou menos 5 vezes nessa live, então dá para perceber o quanto você é apaixonado por isso. Na minha mente vinha um todo, né? Não vinha só a questão digital, né? Vinha desde o cadeirante que não consegue andar na calçada aqui onde eu moro, né? Até de fato essa parte tecnológica que é fundamental para eles, né? Nos dias atuais e daqui para frente muito mais, né? Esses dias eu vi em algum lugar alguém dizer que nós avançamos 20 anos do consumo de tudo que é digital, né? Então, para eles é importante. Querido, alguma lembrança marcante de algum momento que você ajudou alguém? Pode ser nessa área de acessibilidade ou algum outro setor, algum outro projeto. Aquele momento que quando você pensa em colocar isso em prática, vem aquela pessoa, aquela situação, aquele momento, alguma história marcante? Cara, uma coisa que eu gosto bastante foi uma vez que minha avó, né, tinha dado o celular para ela e ela nunca tinha tido um celular ali, né, mais o telefone normal que ela utilizava, mas o celular mesmo, para a gente ter um contato mais fácil com ela. Então, ela não sabia utilizar, né? Então, eu comecei a analisar o comportamento dela e eu falei, caramba, vou colocar em prática aqui, né, a minha expertise aqui de design, no que eu já aprendi, junto com a acessibilidade, vamos ver se consigo ajudar ela. Então, praticamente, eu precisava fazer a ligação e saber encerrar, e saber procurar o nome dos filhos dela, né, dos meus pais, o meu, para conseguir fazer a ligação. Então, eu lembro que um ajuste muito simples que a gente fez foi pintar o botão de ligar de verde, que no caso todas as teclas dela eram branco, né, só tinha um ícone, e atrelar esse ícone com a cor. Né? Daí, a partir desse momento, a gente fez algumas repetições com ela e ela conseguiu compreender o que era aquilo. Ali eu falei, caramba, mano, eu fiz de uma forma mega manual e simples uma boa prática aqui que deixou esse celular acessível para minha avó. Né? Ela, com 3 repetições, utilizando a relação da cor e o ícone, ela conseguiu compreender as ações que ela tinha que fazer. Né? Então, isso daí me marca bastante porque ela conseguiu entender ali na hora, né? E hoje utiliza, depois a gente deu um outro celular mais moderno para ela e ela conseguiu utilizar. E eu vejo que muito essa parte de cor e o ícone, vai no ícone X, vai no ícone verde, sei lá, ajudou demais ela. Isso é puramente acessibilidade, né? Você tornar um elemento ou uma interação uma forma muito fácil e intuitiva para que tanto sua avó quanto qualquer pessoa consiga entender aquele elemento, né? Então foi algo que sempre veio na minha cabeça. Vixe, ouvir empreendedor social, pelo amor de Deus. Começa a acompanhar a Choca, Artemisa, Yunus, Quintessa, Impact Hub, se é que você não faz isso, pelo amor de Deus, vem para cá, a gente precisa de ti, criatura. Eu vou pensar em abrir uma divisão da Umunga aí de acessibilidade, para ver se você vem. Não, depois vamos marcar de conversar sobre isso, eu quero entender melhor também nos bastidores aí, no front. Como é que funciona para me dar mais algumas ideias. Legal, cara. Eu fico apaixonado quando eu vejo você falando com esse sangue nos olhos aí sobre uma área que eu conheço pouco, mas o pouco que eu conheço é o suficiente para saber o quanto ela tente isso, né? E cara, assim, quando eu falo assim que eu fico apaixonado, que eu fico entusiasmado quando eu vejo uma pessoa como você, é porque assim, o Paulo, gente querendo fazer o bem sem ver a quem, gente bem intencionada já tem um monte, cara. Já tem um monte, assim, ó. Qualquer louco aí diz que é empreendedor social porque tem uma boa vontade. E aqui, ó, a boa vontade, essa solidariedade momentânea, esse assistencialismo é o primeiro passo para a construção do empreendedor social. Entende? Então, assim, não falo isso diminuindo, é importante ter. Mas a boa parte das pessoas que sentem isso, elas não conseguem dar o segundo passo para fazer escala.
E se não for para fazer escala, se for ainda para fazer para um número de pessoas reduzido, mas fazer dentro de processo, dentro de gestão, dentro de governança, entende? Existem muitas pessoas querendo trabalhar no carreteiro no final de semana, ou na campanha de leite lá, seja lá quem for, ou até assinar o Munga Clube a R$ 69,90 por mês, entende? Mas para liderar esses processos, né, pessoas como eu, como Mário Santana, como a Gabriela Werner, lá de Florianópolis, e tantos outros empreendedores sociais, cara, ainda é um bicho raro, né? Claro que eu fico super feliz quando eu vejo esse movimento de cada vez mais as pessoas querem empreender, a relação com o trabalho está mudando. Antes era trabalhar, ganhar dinheiro, uma casa, carro, filho, certo. Hoje as pessoas querem um propósito, querem um sentido. E a área de empreendedorismo social conversa muito com isso. Então, amarrando, né, o raciocínio, cara, quando eu vejo uma pessoa assim, com teu preparo, né, cara, porra, bicho, e não adianta, quanto mais eu leio, eu converso, todo problema social é uma baita oportunidade de mercado, cara. Sempre é, cara, sempre é. Se você tem essa visão de gestão, de processo, de transparência, de execução, mas uma execução bem fundamentada, entende? De visão a longo prazo, cara, eu vou dizer, o dinheiro vem atrás, cara. Assim, sabe? Isso não acontece com o mundo ainda, entende? Mas quanto mais eu trilho nessa direção, eu vejo que o potencial nossa, bicho, é uma coisa extraordinária, cara. Então, espero não criar problemas aí com o teu setor de RH. Ou uma oportunidade, né? Ou uma oportunidade. Né? Amanhã eu vou te ligar para liderar um movimento lá no Banco Pan nesse aspecto, mas a minha fala é muito verdadeira, é muito genuína, querido. Bacana. Tens aí uma... Diga, vamos lá. Não, eu queria até aproveitar o gancho e retornar numa pergunta ali que você fez para mim, né? E como é que para você, como é que é esse sentimento aí, quando, sei lá, você vai lá no sertão visitar... ou fazer a inauguração de uma nova biblioteca, ou quando você vai lá na África também fazer essa capacitação com os professores. Qual é esse sentimento que você tem lá? Ainda bem que a live está acabando, cara, porque se a gente se aprofundar nessa pergunta, cara, assim, eu vou começar a chorar aqui, cara. E é um choro verdadeiro, assim, cara. É uma sensação de... Cara, é uma sensação de felicidade, é uma sensação de utilidade, é uma sensação de, porra, por que ninguém faz isso, cara? Não posso ser só eu que venho aqui para Atalaia do Norte, que vem, sabe? Cara, e é tão lindo, cara, tão lindo assim. Hoje eu recebi um videozinho ali de uma menina, né, tocando violino lá, enfim. E alguém falou assim, nossa, quanto potencial. Eu digo, não, querido, toda criança tem esse potencial. Toda criança tem esse potencial. A criança que estuda aqui no Colégio Bom Jesus, né, tradicional, enfim, colégio de elite, como para as crianças que estão lá em Betânia do Piauí, Curral Novo, Atalaia do Norte ou na África, entende? Então, assim, quando eu vejo, assim, sabe, que aquela ação que é relativamente pequena, né, mas trouxe, assim, um universo de potencialidades, assim, um vislumbramento sobre as oportunidades, um empoderamento sobre os próprios sonhos, cara, aquilo me desmonta de um jeito. Paulo, eu preciso de uns 10 dias para voltar para o chão quando eu volto de uma expedição, cara. Eu falei muito nos últimos tempos dessa expedição que a gente fez para a Amazônia no mês de fevereiro. Cara, juro para ti, assim, ó, passaram-se 10 dias da expedição e eu não conseguia dormir ainda, de tudo que eu vivi, entende? Os professores, se tiver alguém lá, bom, lá não pega internet, então dificilmente, o que eles mais me diziam é assim, mas por que vocês vieram aqui? Porque ninguém vem aqui, entende? Então, assim, só a presença de vocês aqui para a gente, assim, já é uma perspectiva de tudo, entende? Quanto mais formações continuadas, construções de bibliotecas, enfim. Então, assim, tentando ser objetivo na tua resposta, na pergunta que você fez, assim, eu sinto uma felicidade inquestionável, eu sinto um senso de humanidade, eu me sinto ser humano de verdade, eu me sinto útil, e mais do que isso ainda, assim, eu me sinto, cara, assim, conseguir ser ponte, né, para pessoas que acreditam no que a gente faz,
por meio do Omunga Clube, por meio das doações, por meio da camiseta, assim, conseguir me sentir útil por isso também, para conseguir fazer com que as pessoas que querem ajudar, conseguir chegar até lá num contexto tão difícil, tão vulnerável, e ao mesmo tempo, cara, a nossa equipe. Nessa viagem agora para a Amazônia em fevereiro e a última para o Sertão, que foi em outubro, cara, a gente foi com 10 pessoas para lá, entende? E conseguir promover essa experiência, né, para as pessoas de que, cara, quando tu tá aqui fazendo mentoria comigo, tu não consegue visualizar, cara. Cara, tu não consegue visualizar 1% do que tu tá fazendo. E eu sempre digo, né, para os nossos doadores, para os assinantes, que eu acho injusto isso com eles. Porque se eu pudesse, eu levava todo mundo para sentir, né? E quando eu vejo lá, eu literalmente transformando a vida dessas pessoas que fazem parte do time, é outra coisa que me faz o meu senso de utilidade e felicidade lá no céu. Eu sempre já disse isso em algumas lives, Paulo, que durante bastante tempo eu não sabia o que era felicidade. Para mim, a felicidade, Paulo, estava sempre relacionada a alguma coisa. Comprar um carro, ter um apartamento decorado, como eu falava para você, beneficiar 100 mil crianças ao invés de 6, ter uma renda X, né? E, cara, assim, eu tenho uns meses para cá, bicho, assim, ó, que, cara, não sinto mais isso. Assim, ó, eu sou feliz hoje, não tem mais esse negócio de esperar chegar lá para ser feliz. Claro que eu não estou acomodado, claro que eu não estou conformado, né? Eu quero meu apartamento, como falávamos. Meu sonho é ter uma Defender para fazer esse Brasil inteiro, né? Nas regiões mais carentes, e quero chegar nas 100 mil crianças e tal. Mas o bacana é que, assim, ó, essa experiência de Omunga, né, me fez, assim, construir uma sensação de felicidade presente, entende? Esses dias eu brincava com ela até brincou comigo que, pô, quando eu falo um negócio desse, mas, cara, se eu morrer hoje, cara, tô feliz da vida, assim, consegui fazer tudo que eu queria, não tem aquela coisa que, né? E, cara, e de novo, né, voltando ao ponto aí, né, cara, eu não sei o que você sente quando você no teu dia a dia por conta do teu trabalho, e eu acredito que é uma coisa boa, porque senão você não estaria nele, mas o retorno de ser um empreendedor social, cara, é uma coisa... Claro que todo mundo que empreende ou que lidera causa impacto, né? Você desenvolve pessoas, quem tem a empresa, salário, imposto, que deveria se transformar numa coisa, né, mais palpável, né, mais eficaz, né? Mas, cara, o empreendedor social, Paulo, ele vai na raiz, ele vai direto lá, onde ninguém vai, onde poucos vão. Quantas pessoas estão se preocupando com essas questões de acesso, né, no Brasil hoje? Quantas? Eu acho que são poucas, porque senão minha calçada aqui ia ser uma coisa maravilhosa. Então, bicho, olha, cara, eu te falo... A tua pergunta me deu um nó na garganta aqui, ó. Mas, mais uma vez, gostaria que você viesse para esse time para você conseguir sentir, parceiro, o que é fazer parte desse universo. E assim, ó, sem uma visão assistencialista, sem uma visão de ongueiro vitimista, né? Cara, é negócios, entendeu? É business, tem que dar lucro, tem que... E quando eu falo lucro, não é para o fundador ficar rico, mas é porque, assim, quanto mais lucro, mais crianças impactadas, né? Acho que as pessoas que trabalham na Omunga, eu tento as pessoas fazer com que sejam remuneradas e bem remuneradas, porque, porra, se o cara trabalha na empresa X lá e consegue ganhar 3Y, por que não pode ganhar 3Y aqui levando educação para as regiões mais pobres do Brasil e do mundo? Né? Eu acho tão engraçado isso, né? Aí tem aqueles empreendedores que poluem o ambiente, não sei quantas toneladas e não sei o quê, ou daqui a pouco vendem produtos que utilizam o trabalho escravo da China, ou enfim... um monte de questões que não conversam com essa sustentabilidade ambiental e humana, e aí sai na capa da Forbes. Né? Aí o cara que trabalha numa organização social se fala em ganhar 20 mil por mês. Meu, esse cara tá roubando, eu não vou assinar uma Munga Club esse cara ganhar 20 mil. Não que eu ganhe 20 mil, tá muito longe disso. Mas se fosse o caso, o Bobial seria julgado e seria condenado. Não, eu não vou pagar aqui para esse cara ganhar isso, vou ajudar lá outro, enfim, né? Mas de novo, até me perdi na minha fala. É uma coisa assim que realmente não tem explicação. Só quem vive, só quem lidera, só quem está à frente consegue sentir. Não é todo mundo que consegue entender o porquê que a gente se coloca em algumas situações, em algumas circunstâncias. Essa semana que passou agora, Paulo, eu estou desabafando contigo. Essa semana que passou agora, Paulo, a minha mãe perguntou: como é que tu consegue? Como é que tu dorme à noite?
entende? Por que tu não faz outra coisa? Eu falei assim, ai, mãe, tu não consegue entender, sentir, até posso tentar te explicar, mas eu acho que vai ficar na mesma. Então, só quero contar com teu respeito, só isso, né? Mas vem, parceiro, vem que dói, mas é bom. Massa. E ali você comentou, né, tipo, esse sentimento, tipo, essa vontade de realmente fazer a diferença, né, que você tem. Eu acredito que, tipo, alguma dessas características que você comentou e você tem, deve ser compartilhada com o time também da Umunga, né? Devem ter já entrado pessoas que entraram aí, saíram, né, que talvez tinham visões diferentes ou tinham algum nível ali de compatibilidade, enfim, com o norte mesmo. Como que você vê, tipo, as características desses profissionais para trabalhar tanto na Umunga ou em alguma frente social, que é muito latente, assim, para você, caramba, o perfil é esse, sabe? Eu não digo nem também só de trabalhar com aspecto social, né? Mas realmente de empatia, assim, de realmente querer fazer a diferença e tudo mais. Olha, Paulo, esse é um desafio profissional de contratar pessoas, de formar talentos, ele é um desafio muito delicado. Eu agora estou contando com a Rosiane Duarte, que é uma especialista em desenvolvimento humano e tem ajudado na área de recrutamento da Umunga. Por quê? Porque a nossa comunicação é muito boa, Paulo. O nosso propósito, ele é muito encantador. Então, quando uma pessoa manda um currículo para a Umunga, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que ela acha que vai lá na Umunga, vai ter criancinha da África correndo pelo escritório, ou que ela vai estar mais tempo em campo do que resolvendo as questões. E assim, Paulo, a gente é como qualquer empresa, tem meta, tem desafio, como nós somos uma equipe enxuta, Paulo, todo mundo faz mais de uma coisa, entende? E sobrecarrega. E em muitos aspectos, Paulo, eu sou muito honesto em falar isso, eu não dou conta de tudo, entende? E aí eu fico terceirizando, né, as resoluções e acontece uma sobrecarga. E aí, nesse momento, é um momento muito delicado, porque daí a pessoa entende os verdadeiros desafios da organização que não conversam tanto com aquelas postagens maravilhosas que ela costumava ver no Facebook a curto prazo, entende? Então, assim, no português bem claro, a pessoa vem e se encanta, quando vê que é uma empresa, né, como qualquer outra, chega lá na Cause, onde a Umunga está incubada, no Pereira Business Park, bicho, tem um monte de gráfico na parede, um monte de objetivo, e tem que correr atrás, tem que fazer. E claro que tem um momento legal, que a gente se abraça, que a gente viaja, que a gente contempla, claro que tem isso. Até uma das discussões desse ano com o time é esse, né? É olhar mais pela janela, né? É vislumbrar mais, é contemplar mais. Mas a gente é uma empresa como qualquer outra, parceiro. E tem gente que quando percebe isso, se desfaz o encantamento. Porque o nosso trabalho é de longo prazo, cara. Pô, até eu conseguir montar uma expedição redonda para o sertão, para a África, para a Amazônia e para o Pantanal, como estava previsto agora para os próximos meses, meu, cara, leva um tempão. Para essa primeira expedição da Amazônia, que aconteceu em janeiro, onde foi a primeira, foram quase 2 anos, entende? Então, existe um romantismo muito grande entre o nosso trabalho, mas quando a pessoa vai para lá, né, e percebe que, cara, é só pérola que fica mesmo, cara. Tanto é que assim, né, Cristiane Perim, né, nossa gestora, né, cara, é uma coisa que, cara, uma coisa meio que de alma, não sei nem te explicar, né? Carla Canali, que é a diretora administrativa, do mesmo modo, cara, uma coisa assim que transcende a ideia do trabalho, do emprego, isso, aquilo e tal. Porque é foda, assim. E eu venho tentando me reinventar, né, enquanto gestor, venho tentando mudar as formas de funcionamento, de gestão da Umunga, mas é foda. E aí tem uma outra coisa, Paulo, assim, que até eu quero ver a tua opinião sobre isso. Por uma questão de recursos, né, muitas vezes nós trabalhamos com pessoas jovens, entende? A galera que está saindo da faculdade agora. E assim, Paulo, qual que é a minha percepção que eu tenho de muitas pessoas que passaram por lá, né, nesse aspecto, não todas, né? Cara, eu não sei, qual que é a tua idade? Desculpa te perguntar. 29. 29, pois é, eu tenho 40. Eu tenho 40, então já tenho um pouco mais de experiência. A sensação que eu tenho
é que assim, a nova guarda, não a velha guarda, né? É muito imediatismo, entende? Assim, a pessoa chega, quer fazer do seu jeito, entende? E só que para fazer do jeito da pessoa leva um tempo para ela conhecer, para ela entender, para ela se enxergar, para ela sentir o que eu chamo de homungassou, né? E se as coisas não acontecem do jeito que essa pessoa quer, né? Não era bem o que eu buscava, isso aqui não é para mim, prefiro buscar outro caminho e assim por diante. Quando eu fui estagiário, lá em 1997, né, no Grupo RBS, a gente tinha um tempo onde a gente literalmente tinha cara, durante 3 meses tu não abre a boca, tu só aprende, entende? Estou exagerando aqui, não era assim, né? Enfim, mas, sabe, tinha um tempo maior para a gente conseguir desenvolver, sei lá, uma ideia nova, mas em contraponto essa ideia vinha bem mais fundamentada, entende? E o que eu desejo, assim, é uma necessidade de retorno imediato para quem entra para o time, principalmente a galera que sai da faculdade. E se aquilo não corresponde ao que gosta, ao que quer, ao que busca, pau, entende? Não tem muita conversa. Eu tenho sentido isso, né? Isso de maneira muito frequente. Tanto é que a minha fala nas últimas reuniões de gestão foi, pessoal, a gente tem que ver se no time mais sênior. Não dá para querer contratar com o cara que está saindo da faculdade agora, porque o salário dele é mais baixo, né? Enfim, a gente tem que trazer mais recursos para contratar gente mais preparada, mais elaborada, que já saiba mais o que quer da vida, né? Não está naquela fase de que sai da faculdade, tem um mundo de opções, é aquela pessoa que já tá um pouco mais sênior. Cara, você que trabalhou na Conta Azul, você que trabalha na Software Expert, você que está indo no Banco Pan, tu passa por isso? Ou daqui a pouco é uma característica particular da Umunga e minha também? Não, eu sinto isso e eu também passei por isso, né? Porque quando é muito novo o universo que a gente está explorando ali, você quer colocar em prática, ó. E se você tem a oportunidade de colocar em prática rápido em outro lugar, né, caso seja uma área ali específica de trabalho que você consiga facilmente um outro emprego só levantando a mão, por exemplo, não tenho dúvidas que a pessoa pode recorrer, né? Mas eu vejo muito isso aí também que você comentou, né? Que tipo, até a resiliência, né? Essa palavra que tem sido falado muito, né, em aspectos de liderança, né? É algo também que a gente vai adquirindo com a vida, né? De tipo, caramba, não posso fazer dessa maneira, né? Não vou já me irritar, caramba, beleza, absorvo, entendo o que está acontecendo ali, né? Não vou me exaltar, não vou tomar uma decisão precipitada aqui, vou absorver, vou tentar fazer o meu melhor da maneira que eu vou conseguir, né? E também, quando você está saindo da faculdade, você está com aquela energia a vapor, você quer botar tudo que se aprendeu em prática, né? E se você chegar num lugar que não é tanto assim, né, vai frustrar, né? É muita questão da expectativa, né? Eu vejo muito esse balizamento de expectativa, né? E por mais que você balize expectativas, tem um cenário que, tipo, caramba, eu preciso de um emprego ainda aqui no início da minha carreira, não importa onde eu vou começar, que também vai ter todo esse impacto posteriormente, né? De ter alguma frustração ou não. Mas eu vejo que é isso aí mesmo. É o perfil mesmo do profissional, né? As etapas da vida dele ali dentro, né? E eu compartilho disso baseado também na minha carreira ali, né? Que eu tinha esses aspectos, né? A minha primeira experiência profissional na área de design, eu trabalhei na imobiliária 636, aí em Joinville, né? Era só eu de designer. Só que ali foi até interessante, porque como só era eu de designer, eu meio que poderia fazer algumas coisas que eu realmente queria fazer, né? Mas claro, né? A gente tinha as necessidades, as prioridades que tinha que atacar. Então, eu fazia desde o site da empresa a placa de publicidade que ia nas casas, né? Então, isso era muito positivo para mim, para o meu crescimento. Eu consegui trabalhar em várias áreas, né? Então, até o gestor, o Muniz, ele falava para mim, Paulo, a gente precisava fazer a placa X. Liga lá para o fornecedor e vê qual é o material, consegue o melhor preço. Então, de certa forma, eu também fui conseguindo me espalhar em todas as áreas, né? Até no início, quando eu fazia isso, eu me questionava. Eu falei, caramba, mas será que eu deveria estar fazendo isso, mano? Ligar para o fornecedor e perguntar qual é o melhor material e pedir um desconto, um preço melhor para ele, né? Depois, com o tempo que eu fui entender, eu falei, mano, olha que oportunidade que eu tive ali, né? De conseguir atuar em todas as etapas do processo,
conseguir extrapolar tudo isso, essa minha vontade que eu tinha de estar aprendendo na academia e estar aplicando ali, né? Porém, eu tenho a plena certeza que se eu tivesse trabalhado em algum lugar onde eu fosse mais engessado, Paulo, você só vai fazer placa de casa. Com certeza eu ia me frustrar e não teria ficado tanto tempo quanto eu fiquei na imobiliária, né? Porém, enquanto você é mais sênior, você já está num lugar que você, sei lá, ou escolheu ou viu que era uma oportunidade melhor de crescimento ali. Porém, também, se a expectativa que foi passada para você não for cumprida, a sua frustração vai ser rápida também, né? Porque você já tem todo o know-how de como fazer, o que você quer fazer da sua carreira, aonde exatamente você quer atuar, e se não corresponder, você vai procurar outro lugar. Porém, né, a sua paciência, vamos dizer assim, resiliência já está mais aprimorada, e se você não achar outro lugar, você vai continuar atuando ali dentro daquele lugar, né, por mais que esteja infeliz e tudo mais. Mas eu vejo como, tipo, natural isso daí, né? É, tipo, muito da energia, né? No começo, muita energia, depois você já está mais focado, você já sabe exatamente onde você quer estar, né? E como você falou, se você contratar uma pessoa mais sênior, a pessoa já vai entrar sabendo exatamente no que vai atuar, né? Você já vai especificar tudo certinho, e a chance de reter, vamos dizer assim, essa pessoa, proporcionalmente, acredito que seja maior, né? O nosso trabalho, assim, ele tem essa paixão, né? Ele tem essa entrega. Nossa, cara, quando eu vi aquela galera atravessando a Amazônia num barco, no meio do nada lá, cara, eu digo, nossa, cara, assim, vou parecer agora que eu tô me achando, mas assim, cara, eu me senti privilegiado por proporcionar aquela experiência para eles, entendeu? Mas até isso acontecer, parceiro, tem muito feijão para ser digerido ainda. E aí, assim, aí eu te confesso, né, eu vou abrir meu coração para você e para vocês, que eu complico as coisas, né? Porque, assim, o pai da criança sou eu. Então, assim, muitas vezes, né, o que eu vejo, né, é difícil, é só muito tempo, né? Muito tempo de convivência, de trabalho para conseguir entender a minha forma de ver as coisas, né? Porque eu me considero o maior protetor desse Omunga Soul, que eu chamo, né? Dessa Omunga Soul, né? Do nosso DNA, do nosso espírito, né? E é a convivência que vai elaborando isso, né? Utilizando como exemplo as duas pessoas mais antigas ao Omunga, que é a Carla e a Cristiane Perim, que é a nossa gestora. Nossa, é uma coisa maravilhosa, cara, porque assim, eu não preciso falar nada, entende? Porque a vivência, né, permitiu um aprendizado. Mas às vezes, né, quando chega essa efervescência, essa energia toda que você falou do vamos construir uma biblioteca no meio. Calma, criança, não é assim. Até chegar lá, tem 1 ano e meio, 2 para pisar lá, né? E assim por diante. Olha só que legal, o Edjane, lá de Betânia do Piauí, está dizendo: eu tenho aprendido muito com você, eu sou idealizador do projeto Amigo Solidário. Me espere em você. Pô, que legal, cara. Fico super feliz de estar sendo inspiração para você. E segue o Paulo aí, ó, que esse cara é uma promessa aí em termos de empreendedorismo social. Como que eu consigo fazer para comprar uma camiseta da Omunga? Querido, dá para comprar, só que assim, está demorando para chegar, tá? Isso é importante você saber, não tem expectativa de entrega, porque assim, o que nós entregávamos em 5 dias, agora está levando 20 para 30, né? Isso nós tivemos uns casos bem recentes, né? E olha só, Charlize Aguilera. Quem que é Charlize? Esse sobrenome aí, né? Aguilera não é da Silva, né, cara? Não deve ser uma pessoa desconhecida, né? É maravilhoso o trabalho de vocês. Espero que muitas pessoas tenham vocês como inspiração. Parabéns. Obrigado, meu anjo. Cara, tô adorando a nossa conversa, mas eu vou para nossas rapidinhas finais aqui, porque senão daqui a pouco vai dar meia-noite, nós dois estamos aqui filosofando e chorando coisas boas, né? Não lamentações. Querido, quero propor para ti aí, ó, rapidinho, tá? Isso aqui eu vou chamar de pinga-fogo, né? Eu falo, tu nem pensa, tu só coloca para fora, tá? Se pensar muito não é genuíno, então tem que ser rapidão, beleza? Tá bom. Querido, um livro, pode ser recente, pode ser um livro antigo. Diz um livro que tenha sido marcante para você. Tá.
Eu acho que o Negociação, não lembro exatamente o nome dele, do Eduardo Ferraz, que é o atual que eu estou lendo, que eu acho que vai muito de acordo com o momento que eu estou vivendo, de aspectos de liderança, negociação, né? E negociação a gente leva para a vida, né? Depois eu posso passar o nome certinho, é que eu realmente não lembro o nome dele agora. Passa o nome para eu colocar um printzinho depois ali no nossos stories. Uma lembrança de infância marcante. Acho que com os meus primos e minha irmã, a gente brincando na casa dos meus avós, é algo que era bem legal. Bacana. Um filme marcante para você? Um filme. Pula essa daí. Essa Então, daí eu realmente não lembro. Então, eu vou te indicar um filme, pode ser? Vou te indicar 3. Sérgio, tá? Que é a história de um brasileiro que tinha um alto cargo na ONU. Ele era considerado o salvador do mundo. Aonde tinha um problema de país, diplomático, de guerra civil, era ele que resolvia. Tanto é que ele morreu num atentado lá no norte da África. Está no Netflix gratuito. Sérgio, esse é um filme que eu te recomendo. Segundo, se tu já não assistiu, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme francês, é um dos meus prediletos. Assiste, se você já não assistiu. E, cara, eu assisti pela 1000ª vez, sábado passado, um filme chamado Encontro Marcado, com o Brad Pitt e com o Anthony Hopkins. Já assistiu? Não me lembro. Cara, vou anotar para ver. Encontro Marcado, assim, ó, a morte, olha que louco, olha que loucura. A morte vem buscar um cara, que é a morte é o Brad Pitt, né? Então já não veio de preto com o Gol e nem com a foice, veio com o Brad Pitt, né? Então já veio, né? uma versão, né, mais evoluída. A morte é o Brad Pitt e o cara que ela veio buscar é o Anthony Hopkins, certo? Que é um outro ator que eu adoro. E a morte fala assim, querido, o seguinte, chegou tua hora, mas eu quero que tu me apresente o mundo. E se eu gostar, a gente fica mais tempo, tu vive mais tempo, se eu não gostar, a gente vai embora logo. E aí a morte se apaixona pela filha do cara, do Anthony Hopkins. E aí a morte entra num dilema, num dilema moral. Se ela conta a verdade, que ele é a morte, se leva ela junto, sem poder de escolha, se fica para sempre. Cara, eu sei que a história é maluca, né? Mas aquilo encenado pelo Brad Pitt é fantástico. Então, Encontro Marcado, eu recomendo aí. Nesse meio tempo, veio algum filme na tua cabeça ou não? Cara, tá difícil. Ainda mais de nome, assim, você pode ver que eu tenho uma certa dificuldade, né? Tanto de livro quanto de filme. Ainda mais lembrar nome de ator. Aí você me quebra. Olha só, não, eu já te dei um spoiler, já te contei o filme inteiro aqui, né, cara? Mas tudo bem. Vamos lá. Se você fosse um herói, cara, qual que tu seria? Se fosse um super-herói, qual que você seria? Super-herói? Ou... Esqueceu o nome do super-herói também? Caramba, me veio na cabeça Superman. É mesmo? Eu acho que Por ele quê? ajuda. Acho que ele sempre está ali disponível para ajudar as pessoas, tem a força suficiente, tem o ponto fraco também, ele não é invencível. Acho que é um bom super-herói. Legal. Lembra de uma música marcante para você? Ou não vai lembrar do nome também? Pode cantar um pedacinho, se for o caso. Cara, música quando remete muito para mim o relacionamento meu com a minha esposa, nos primeiros meses ali, que era do lado de cá, eu não lembro a banda qual que é, mas era uma música do lado, não, eu nem lembro muito a letra, mas contava muito essa questão de, tipo, eu tava em Joinville e ela morava em São Francisco do Sul, né? Então ela ia para a faculdade, foi onde eu conheci ela em Joinville, então acho que ficou a nossa música aí sempre veio na nossa cabeça aí. Legal. Se eu perguntar, essa aqui é pergunta de entrevista de emprego, hein? Se eu perguntasse para tua mãe teu maior defeito, qual seria? Ela tá até... Escreve aí, mãe. Ela tá assistindo. Meu maior defeito... Cara, não sei, talvez ser um pouco preguiçoso. Eu era meio preguiçoso quando morava lá com ela em algumas situações. Poderia ter ajudado mais ela. Hoje eu dou mais valor para isso. Deveria ter dado mais lá. E a sua maior qualidade? Cara, eu acho que de ajudar, assim, sabe? Tá aberto a conversar com as pessoas, de aspecto social, assim mesmo, sabe? De estar aberto a escutar, ver o que eu posso ajudar e já me prontificar para ajudar. Legal. Ajudar compartilhando, enfim, o que eu sei. Legal. Paulo, última pergunta. O que realmente importa? O que realmente importa nessa vida?
Eu acho que são as pessoas, cuidar das pessoas, né? Tipo, tem mil coisas aí que competem no dia a dia com a gente, né? O dinheiro, o capitalismo, etc. Mas no final tudo se resume às pessoas, né? De você ser legal com elas, estar à disposição para ajudar, escutar, conversar, enfim. Não ser egocêntrico ou ser fechado ali, né? Putz, compartilha com o mundo aí que as coisas boas se tornam para vocês. Show de bola. Querido, muitíssimo obrigado. Eu adorei conversar com você. Foi muito gostoso mesmo. Olha, melhor do que isso. Tu bebe? Você bebe? Ou uma cervejinha, um vinho. Então tá, melhor do que isso, só se nós estivéssemos no boteco tomando uma cerveja ou, né, numa casa de massas aí tomando um vinho, ou na casa de vocês, aí você aqui em casa, mas tudo isso para te dizer que foi uma maravilhosa conversa. No começo dessa live, eu lamentava com o Paulo que nós não íamos conseguir transmitir pelo Instagram, mas no final das contas gostei, porque se nós tivéssemos transmitido, nós não conseguiríamos chegar em 1h15 de live como foi essa, né? Porque ela é 1 hora cravado. Certinho. Então, assim, ó, a Cideli está dizendo que é o perfeccionismo e a Charlize está dizendo que ele é detalhista. O detalhista eu já percebi bastante isso. Mas, olha, quero te agradecer imensamente as pessoas que assistiram, as pessoas que vão assistir. Quero pedir que todos vocês entrem no perfil da Almunga, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, compartilhe, né, o canal e depois, especialmente no Facebook, compartilhe essa live. E como vocês viram, foi uma live de alta qualidade, foi um papo super gostoso e eu tenho certeza que muitas outras pessoas estão assistindo. Querido, parabéns pelo que tu é, né? Parabéns pelo que você vem se tornando, né? Parabéns pelo resultado dessa tua construção e parabéns aí para tua mãe aí pela educação que ela promoveu para você, porque sem dúvida isso vem de berço, não é uma coisa que a gente aprende na faculdade ou nas startups aí. E realmente desejo, né, que a partir de agora, de algum modo, você esteja mais próximo da Almunga aí, porque a Luciana Almeida aí, que é uma outra aficionada pela Almunga, não perde uma live, também está dizendo que a live foi top. Desejo que você esteja mais próximo da gente, né? Principalmente porque você tem muito do nosso Almunga Soul, você tem muito do nosso DNA, você tem muito daquilo que a gente acredita, e quisera eu conseguir, né, te ajudar a se tornar esse empreendedor social, mesmo que em outra causa, né? Isso, nossa, deixaria o nosso setor muito, muito mais fortalecido. Conversamos pelos bastidores aí, tá? Vou marcar a minha linha de mentoria e quero contar contigo sim para isso. Quero agradecer o Edjânio também, né, Edjânio, que está sempre com a gente lá de Betânia do Piauí. E, querido, palavra final é tua, você que encerra. Show. Bom, primeiro agradecer de novo, né, o convite aí, foi bem bacana, foi bem inesperado ali quando você mandou a mensagem, fiquei bem feliz, né, normalmente a galera chama mais para um papo mais técnico, vamos dizer assim, né, sobre a minha atuação profissional ali nos produtos digitais, e essa está sendo uma live realmente diferente, né, para falar um pouquinho daquilo, mas bem lá atrás na essência, né, e de aspectos gerais, né. Agradecer também você, nesse papo aqui me deu várias ideias, né, e pode ter certeza que a Almunga também me inspira em várias delas, né? Você também fazendo essa frente, né? Desde desse tempo aí que a gente tem, que eu conheci o Almunga, eu conheci você também, né? E com certeza vamos ficar mais próximos, né? Já estava dando uma olhada ali no Almunga Box também para estar contribuindo mensalmente aí, já fazendo a propaganda para todo mundo. Porque como você falou, né? Tipo, putz, a gente vai, né? A gente planeja as expedições, enfim, e vai, né? Mas não dá para levar todo mundo. E no Almunga Box eu acho que dá para você sentir um pouquinho, né? Com os documentários, com os materiais, a carta do pessoal. E eu acho que essa aproximação que enriquece muito as pessoas também. De ver que, tipo, putz, o que você está ajudando não é só com valor. Você está ajudando com a educação. Você está, né? Levando essa educação para lugares que talvez você nunca conseguiria levar se não tivesse essa frente da Almunga, né? Então, em linhas gerais, aí também valeu também pelas perguntas, me fez refletir algumas coisas que normalmente a galera não me pergunta, né? Bom. E fico mega feliz aí por ter participado também. Abração também para todo mundo que está acompanhando aí, minha mãe, minha irmã, meus familiares aí. Valeu, gente. Obrigadão, foi muito massa. Legal. Pessoal, compartilhem então para que a gente consiga atingir mais pessoas com todas essas mensagens altamente positivas. O objetivo do Almunga Live sempre é esse, inspirar
e trazer positividade e também engajar mais pessoas. Você que não conhece o Almunga, acessa lá almunga.com. Você pode fazer uma doação pontual ou mensal do valor que você escolher, a partir de R$ 5, R$ 2, é um valor baixíssimo, ou você pode fazer parte do Almunga Clube, como o Paulo deu ali o spoiler, né? No mês você recebe um kit, no mês você recebe um mini documentário, e a gente está sempre nutrindo, né, esse desejo de fazer parte de uma causa que leva mais educação para as regiões mais pobres do Brasil e do mundo, ou então você compra camiseta no site. Só que, nesses tempos de pandemia, já dou aí como é que se diz, o aviso que está demorando para chegar. Mas chega, tá bom? Paulo, saudações da esposa, forte abraço, querido, virtual, até a próxima. Valeu, E abração. a gente conversa ali pelas redes sociais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu.